Fala, vestibulantes de todo o Brasil! Aqui é o professor Jurubeba de História. O papito da história. História com o Juru é fácil. Me conte uma coisa. Me conte tudo. Você já está inscrito, vestibulando, no canal do Explica aí? Se inscreva, minha filha. Olha aí, bota o sininho aí. Pra você, quando tiver questão já resolvida, a plataforma subir, você já tá, ligadíssimo. Essa questão, vestibulando, nós vamos falar sobre a competência 3, ou competência que cai no Enem. É essa 3, vestibulando. Essa competência 3, vestibulando, cai mais no Enem do que, nesse caso, cai chuva na Amazônia, que todo dia cai chuva na Amazônia. A competência 3 vai falar sobre o quê? Então, repare só, vestibulando. Aprenda, viu, com o papito, ó. A competência 3... ela vai falar sobre que todo aluno tem que compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, e tem que associar aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Essa questão nós vamos falar sobre movimento social. É uma questão de movimentos sociais, isso mesmo, vestibulando. Movimentos sociais. Essa questão, o conteúdo dela, eu lhe expliquei a competência, mas vai ser um conteúdo de República Velha, que sempre cai no Enem, República Velha. Então, vestibulante, se ligue, viu? Ela vai exigir de você essa habilidade, ó. A habilidade (13), que é o quê? Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças em processos de disputa pelo poder. Então, mudanças. Ela pode ser também, ó, H15, avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Então, é uma questão resumindo sobre movimentos sociais. Aqui vai ser uma questão sobre movimentos trabalhistas. Aqui, ó. Eita, peraí, vestibulando. Movimentos trabalhistas. Ó, vou puxar para cá, viu? Trabalhistas. Vamos lá. Ver que questão é essa. Ó, a situação dessas trabalhadoras colocava em evidência. Vamos lá. As greves operárias, para tudo, ó. Greves operárias é um movimento social que eclodiram em São Paulo em junho de 1917. Vamos lá agora contextualizar. Repare só, vestibulando. Durante a República Velha, vai existir um surto industrial. O que seria esse surto industrial? Seria quando, em um pequeno espaço de tempo, muitas indústrias vão abrir no Brasil. Esse surto industrial foi devido à causa dele, foi devido à Primeira Guerra Mundial. Oxê, Jurubeba, o que tem a ver Primeira Guerra Mundial, que aconteceu na Europa, com o nosso surto industrial? Tem a ver, vestibulando, que nesse caso, o Brasil comprava tudo da Europa, canetinha da Europa, papel da Europa. E aí, o que vai estar acontecendo nessa época? Nessa época, vestibulando, os países da Europa vão ter que ir para a guerra, os homens, e vão largar as ferramentas. E as fábricas vão fechar. Então, o Brasil que comprava canetinha das indústrias da Europa, papel das indústrias da Europa, o Brasil agora não tem mais como comprar, porque as indústrias estão fechadas. E o Brasil, como fala Faustão, vai ter que se virar nos 30. E aí, vestibulando, já que o Brasil vai ter que se virar nos 30, o Brasil agora vai ter que substituir o que ele importava. Pois bem. As indústrias, então, surgem aqui. E sabe quem é que vem para o Brasil? Vem para o Brasil, que vão ser os operários dessas fábricas, os imigrantes europeus. Já caiu tantas questões sobre isso. Os imigrantes europeus.
São eles que vão ocupar nossas fábricas. Só que nessa época, no Brasil, não existia vestibulandos. Olhe, anote. Não existia leis trabalhistas. Quem é que vai criar as leis trabalhistas? Quem? Eu escutei você falando aí. Quem cria as primeiras leis trabalhistas é a Era Vargas, depois da República Velha. Então, nessa época, as condições de trabalho, as condições, dos operários eram precárias. Dos operários eram precárias. Ou seja, vamos lá agora enumerar. Vamos lá enumerar. Os operários, os donos das fábricas pagavam baixos salários. Vamos colocar aqui, vestibulando, ó vestibulando, ó. Eles pagavam, ó, baixos salários. O que mais? Nessa época, as fábricas, elas eram insalubres, ou seja, péssimas, mal ventiladas, não tinha higiene, mal iluminadas, então insalubres, ou seja, horrível para uma pessoa estar ali dentro. Nessa época, os donos das fábricas preferiam contratar mulheres e crianças, Por quê? Porque o salário era mais baixo ainda. Se o do homem era baixo, imagina das mulheres e crianças. Nessa época, existiam o quê, vestibulandos? Longas jornadas de trabalho. Pronto. Pegou? O Papito fez o quê? Uma análise. Aqui, análise, olha, hein? Gostou? Agora vamos ler o texto. As greves... Pronto. Aí, a partir disso tudo, vai ter o quê? Vai ter, vestibulando, lá em São Paulo, que era onde estavam nossas indústrias, a famosa, porque ficou muito famosa, a greve geral de 1917, onde durante mais de 15 dias, todas as fábricas pararam de produzir. Todas as fábricas. Então, veja, as greves, vamos ler agora. As greves operárias que eclodiram em São Paulo, que é onde estavam nossas principais indústrias, em junho de 1917, tá vendo? 17, é a famosa greve geral de 17. Já caiu vestibulando tantas questões sobre essa greve geral no Enem. Essa aqui deve ser a terceira ou quarta. Se tornaria um símbolo. Essa greve geral foi um símbolo, no entanto, que entrou para os livros de história. Um símbolo não só da miséria social, vivida pela classe do período. Que classe? O operário. O operário, que era bastante o quê? Explorado. No período, mas também de rebeldia e revolta de mulheres e homens. Revolta de mulheres e homens, revoltas sociais. Tá entendendo? Porque a habilidade dessa questão exige que você saiba sobre movimentos sociais. Naquele momento, as mulheres ocupavam quase 34% da mão de obra. Tá vendo aí? Um terço, mais de um terço. E no setor têxtil, o número de empregadas superava o de homens. Então, de forma geral, nas indústrias, a mulher era um terço. E nas fábricas de tecido, a mulher era o maior número do que de homens. Ele dá exemplo aí. Na fábrica de fósforo, Pauliceia, os homens chegavam a receber diária de 4.000 réis, mas havia lá 100 mulheres empregadas que não recebiam mais de 1.800 réis, ou seja, menos da metade de um homem. Menos da metade de um homem, menos da metade. Não era nem metade. Amanhã, de 17 de outubro de 17, nasceu com uma paralisação numa das fábricas de Matarazzo. Matarazzo, ele era um italiano que, assim, foi um grande empreendedor, investiu em muitas indústrias. A Mariângela. A notícia veiculada informava que as operárias do ramo têxtil reivindicavam aumento de 20%. Ou seja, tá vendo? O Enem vestibulando está cada vez mais trazendo isso. O protagonismo da mulher na história. Da mulher, do negro, do indígena. Então, a mulher parou de fabricar, cruzou os braços. Ou a gente aumenta ou vocês, donos das fábricas, aumentam nossos salários, ou a gente cruza os braços. A gente para.
de 20% de salários e em atitude pacífica, ó. Elas não saíram badernando, mas pararam. Então, vestibulando, veja só. A situação dessas trabalhadoras colocava em evidência. Qual a evidência? A discrepância de escala nos horários noturnos, está de brincadeira. Horário noturno, falso. A desigualdade de gênero nas relações laborais, perfeito. A desigualdade de gênero. Mostrou aqui, ó. Naquele momento, a mulher tinha importância nas fábricas, porém elas recebiam menos da metade que um homem. O texto trouxe os dados. Deixa aqui, interrogação, vamos ler o restante. Dissimetria de critérios nos processos seletivos? Não, não é sobre isso que está falando. Sobre o processo de seleção, não é isso. Diferença de condições nas negociações sindicais? Não, não é isso. Não está falando sobre questões sindicais. Disparidade de remuneração nos diferentes cargos? Não, a questão não era nos diferentes cargos. Essa letra E pode ser um distrator. Não era questão de diferentes cargos. Era a questão do homem e da mulher. Desigualdade de gênero. Então, a resposta correta é a letra B, vestibulando. E aí, o Papito aqui resolveu mais uma questão. Olha que questão bonita. Isso aqui é uma obra de arte, vestibulando. Então, deixa seu joinha aí para o Papito ficar alegre. Aquele abraço do Papito.